Olá, que tal a gente fazer uma pausa agora? Uma pausa para embarcar numa jornada para dentro. Uma busca por aquele lugar sagrado, sabe? Que não está em mapa nenhum, mas que pulsa, bem aqui, no centro do nosso ser. Sabe, na nossa jornada aqui, na jornada humana, existe uma busca que é de quase todo mundo, né? Uma busca por santuários, por aqueles espaços onde a gente consegue, enfim, sentir uma conexão com algo maior. E aí, tem gente que busca isso lá no alto, escalando os picos mais distantes, procurando o silêncio, a clareza, naquele ar puro, sabe? Com aquela crença de que o sagrado mora na distância, lá na altitude. Outros atravessam aqueles portais imensos de pedra, sabe? Ficam ali debaixo de vitrais que contam histórias de séculos, buscando o sagrado na arquitetura, no eco que fica no ar, na solenidade do lugar. Mas e se toda essa busca, no fundo, estivesse apontando para a direção errada? A grande revelação, aquela verdade que é mansa, mas teimosa, é que esse lugar, o lugar mais sagrado que se pode procurar, ele nunca esteve do lado de fora. Então vamos agora, com muito cuidado, entrar nesse lugar. Nesse espaço sagrado que respira junto com a gente, o templo, que mora no peito. E é aqui que a gente chega numa ideia central que é quase um segredo sendo revelado, sabe? O texto diz assim: a voz é o templo que você carrega no corpo. Pensa nisso, a voz. Não só o som, mas toda a sua vibração. É a arquitetura sagrada que a gente habita. É um templo portátil, um templo vivo. Mas do que é feito esse templo, então? Bom, a matéria dele é sutil, é feita de pura vibração, é feita de toda a memória que as nossas células guardam. É construído com a coragem que a gente já teve um dia, e também com aquela que ainda está ali guardada, esperando. Nele, descansam as palavras que a gente disse, e olha que profundo. Também aquelas que a gente nunca teve força para dizer. E lá na base de tudo, nas fundações, brilha aquela verdade que às vezes a gente até tenta esquecer, né? Mas que insiste, sempre, em iluminar. Tá, mas como é que se acessa esse lugar? Se as portas não são de madeira e as fechaduras não são de ferro, então quais são as chaves? O que permite a gente entrar? Olha, a primeira chave é a mais simples de todas. É só respirar de forma consciente. A cada inspiração e expiração, as grandes portas desse templo se abrem bem suavemente. A segunda chave, vibrar com sinceridade. E veja bem, não precisa ser uma nota perfeita não, mas um som que seja honesto. E quando isso acontece, é como se os vitrais lá de dentro se acendessem, sabe? Com as nossas cores mais verdadeiras. E por fim, a terceira chave, que é falar ou cantar com presença. Se entregar ao próprio som. E nesse momento, o lugar inteiro se expande. É como se ele dissesse, finalmente, você voltou. E esse templo interno, ele tem uma natureza bem diferente de qualquer outro, sabe? Ele não é feito de pedra fria, ele é feito de vida pulsante, é um altar vivo. Então, pode esquecer aquelas regras dos templos lá de fora. Esse santuário interno, ele não exige perfeição de jeito nenhum. Ele não pede uma técnica impecável, uma voz treinada. Ele não exige nem que a gente se sinta pronto para entrar. A única condição, o único pré-requisito para ter acesso a toda essa sacralidade é simplesmente estar com vida. A própria existência de cada um já é o convite. E a gente chega então no coração desse templo, no seu fundamento, no chão, sobre o qual toda essa estrutura sagrada se firma. A voz, portanto, ela é o altar mais antigo, anterior a qualquer construção que a gente possa imaginar. É a nossa lâmpada secreta, sabe? Aquela que ilumina os cantos mais escuros da alma. É, na sua essência, a casa mais sagrada que existe. E a prática sagrada, o ritual, está justamente aí. O texto nos lembra, toda vez que você a usa com verdade, você pisa no chão mais santo que existe, o chão de si mesma. Usar a própria voz com verdade, sem máscaras, sem medos, é pisar no chão do próprio ser. Então, aquela cura que tanta gente busca, né? Ela não vem de relíquias, de rituais externos. O verdadeiro templo que cura é esse. É aquele que vibra bem aqui, dentro do nosso próprio peito. E a liberdade, aquela liberdade que a gente tanto deseja, ela não é um destino, um lugar para se chegar. Ela é um som. E o som que liberta é exatamente aquele que nasce de forma genuína desse altar interior. Então, fica essa reflexão no ar para a gente levar. E se tudo isso que a gente busca, a paz, a cura, a conexão, não estivesse em algum lugar distante? E se estivesse bem aqui, agora,
a apenas um sopro de distância.